Boa noite a todos, obrigada pela presença. Hoje é mais um encontro plástico da Casa de Petrópolis e a gente tem hoje de convidado o Pedro Chechel, que é curador e museólogo, e ele vai falar sobre a obra que Alvim Correia. E a Masterclass, né, vai comentar as ilustrações do Alvim Correia na obra Guerra dos Mundos. Para quem estava aqui presencial, a gente estava ouvindo o programa de rádio do Orson Welles, né, que foi uma comoção no Halloween, que foi o começo, né, da carreira dele. E o Alvim Correia, né, ele também se inspirou na Guerra dos Mundos. E aí o Pedro Chechel, a gente está com esse projeto já há um tempo, né, a gente já queria trazer ele um tempo para comentar. E ele vai fazer uma apresentação também, que eu vou compartilhar com o pessoal que está em casa também, no TV. Né? Aí, eu preciso aqui agradecer que os encontros plásticos da Casa de Petrópolis têm o apoio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural, e faz parte do projeto A Casa é Sua, Encontros da Casa de Petrópolis. Também tem o apoio da Livraria Nobel e do Cefet, né, de Petrópolis. A Livraria Nobel está aqui com a gente também, então, depois do final, quem quiser conhecer, enfim, ver os livros que tem a ver, são afins, né, aqui do tema da palestra. E eu queria só apresentar o Pedro para vocês, que já foi curador de 2 exposições do Alvim Correia. E aqui na Masterclass ele vai abordar, né, o termo realista do fantástico, né, que, segundo ele, é inspirado por uma frase de Joseph Conrad, escritor inglês de origem polonesa, que era um grande admirador de Wells também, e suas histórias fantásticas de ficção científica. O Pedro Martins Caldas Chechel é natural de Bagé, Rio Grande do Sul. Ele é museólogo, curador e crítico de arte. Iniciou sua atividade no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais. Ingressou como conservador no Museu Nacional de Belas Artes em 74, onde desempenhou diversas funções. Foi coordenador técnico e diretor substituto de 78 a 2001, tendo sido curador de pintura brasileira de 2001 até 2013, quando se aposentou. Tem experiência das áreas de patrimônio e crítica da arte, e seu interesse na história da arte no Brasil fixa-se no século XIX e nas primeiras décadas do século XX. É publicado os livros A Luz da Pintura no Brasil, pelo Centro de Memória da Eletricidade do Brasil, em 94, e Missão Francesa, da Sextante, de 2003, além de ensaios em catálogos periódicos especializados. Realizou curadoria de exposições no Brasil e no exterior, envolvendo segmentos de arte brasileira cientista e moderna. Na última década, tem se dedicado a projetos de preservação do patrimônio cultural e artístico brasileiro. É membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, a BCA. E, para compor a mesa, eu vou chamar primeiro o Luiz Áquila, que é artista plástico e também diretor de arte e cultura aqui da Casa de Petrópolis. E também o Pedro Chechel, para compor a mesa aqui da nossa Masterclass. Ok. Então, com honra e prazer que a Casa de recebe Pedro Chechel, quer dizer, que é a mais autoridade de arte do Brasil, que a gente tem. Obrigado, Marco. Boa noite a todos. A minha ligação com o Alvim Correia tem mais de 40 anos. E antes de começar a discorrer, a falar mais sobre o trabalho do Alvim e a Guerra dos Mundos, eu vou fazer uma pequena introdução, onde eu vou explicar como é que eu conheci a coleção, as obras
1973, a primeira vez que eu vi, aí eu comecei a estabelecer uma relação bastante próxima com o professor Roberto. O Henrique Alvim Corrêa teve dois filhos, o Roberto, mais velho, nasceu em 1898, e o Eduardo, que nasceu em 1900. O Roberto morava em Botafogo, e o Eduardo morava em Santa Teresa. O Roberto era professor de literatura francesa e o Eduardo era pintor, restaurador, tinha sido sermão na França, nos anos 20, cinema, e o Roberto tinha uma pequena editora, correta. E nós fizemos uma grande amizade, e eu sugeri para ele se ele permitisse que eu fizesse uma inscrição só no desenho gráfico, lá no Museu da Obra. E em 77, eu consegui, evidentemente, com colaboração do colega, montar essa não só com as traduções, tive uma colaboração Fausto Cunha, que era um crítico literário e que também gostava muito de ficção científica, escrevia sobre isso. Ele fez um texto de introdução. E a exposição foi bastante comentada, né? Isso é 77, são 45 anos atrás. Então, a partir desse momento, eu fiquei interessado. Enquanto o professor Roberto viveu, ele morreu em 84, eu nunca deixei de visitá-lo, porque o meu grande sonho na época era conseguir que algum colecionador, alguma empresa adquirisse os desenhos, o cartaz original do lançamento da edição belga, onde os desenhos e tivemos um ano de tentativa de se encontrar uma empresa, mas nenhuma empresa assim fez. Então, eu queria fazer essa pequena introdução para dizer que o meu interesse pelo Henrique Alvim Corrêa, pela obra dele, não envolve apenas os desenhos abertos múltiplos, mas principalmente o meu interesse maior são as ilustrações e o trabalho que ele fez envolvendo esse magnífico, romance maravilhoso do Carlos de Aragão, que foi amigo do Alvim Corrêa. Que o conheceu pessoalmente. Queria fazer uma introdução dizendo que o Alvim Corrêa nasceu em 1876, no Rio, em Botafogo. E a mãe dele, Constança, esse detalhe dele aqui, a Constança Alvim, casada com o advogado Henrique Corrêa, o pai dele, primeiro, o pai do Henrique, morreu em 1883. Em 1884, o Alvim Corrêa estudou em Nova Friburgo, no colégio de Schaeffer,
Em 1887, o Alvim viajou com a mãe para a França, para Paris, passar o ano inteiro de 87 na Europa. Na volta, ela viúva, encontrou, casou-se, segundas núpcias com José Mendes de Oliveira Castro, que era um capitalista português muito rico. Em 1896, ele era monarquista, gerente monarquista, e foi agraciado com o título de Barão de Oliveira Castro. Então, a infância do Alvim Correia, foi sempre foi uma infância muito feliz. A família tinha posse, o padrasto era muito rico, a casa era visitada por artistas, escritores, a mãe era uma mulher de extremo bom gosto e que provavelmente foi através dela que o Henrique Alvim Correia optou por se tornar um artista. Em 89, em 1889, foi que ele foi elevado a Barão. 2 dias antes da proclamação da República. Foi no dia 11 de novembro. 2 dias. Barão de Oliveira Castro. Ele ainda namorou no Rio até 1892, quando ele disse que não suportava mais a atmosfera republicana brasileira, principalmente no Rio, e eles foram inicialmente para Portugal, viveram em Portugal 1 ano, o Alvim estudou no Colégio Português de Lisboa, mas no ano seguinte, em 1893, eles foram em definitivo, se transferiram definitivo para Paris. Os barões estavam muito... O barão era muito rico, então eles se transferiram para Paris. E lá no ano seguinte, o Alvim começou a estudar pintura, com 18 anos. Então, aqui dentro pode ter as imagens. Essas são uma das ilustrações. As ilustrações fora do texto, da Guerra dos Mundos, elas têm a dimensão de 33 centímetros por 24,7. 33 de altura, elas não são tão grandes como essa. São 33 por 24,7 de 33 de altura, 24,7 de largura. Essa é o primeiro desenho do livro. Pode passar. Aí temos uma foto do Alvim. Alvim era um dandy. Está se vendo. Está se vendo. Aqui tem uma coisa engraçada que eu não sabia, eu descobri há pouco tempo. É a residência do Barão de Oliveira Castro, que é o padrasto do Alvim Correia. E ela fica na Rua Visconde de Souza Franco, aqui em Petrópolis. A casa existe até hoje. Está muito bem. Exatamente. Então é bem possível, eu não sei, mas é bem possível que o
Alvim tem andado aqui com o pessoal e ficado aqui na casa do padrasto. É bem possível, mas não tenho maiores informações, mas a casa continua em pé, tipo solar. Bom, em 1894, o Alvim Correia estava com 18 anos e resolveu estudar pintura e ele escolheu para ser o professor dele esse Eduardo Detail, que era um pintor que chamamos de eu não gosto muito desse termo, mas seja como for, ele era um pintor especializado em cenas de batalha. E o assunto principal dele era a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, quando os franceses foram derrotados pelos alemães. Então, vai aparecer. Pode botar, aqui tem um exemplo de duas pinturas do design, ambas feitas dando como inspiração a Guerra Franco-Prussiana. O Lever, que é uma espécie de fantasia, os soldados franceses sonham com a grande vitória francesa do Brasil, não estão aparecendo nos detalhes, mas tem coisas, cenas de Napoleão, Bonaparte. É o passado heróico, né? Eles estavam sendo derrotados, mas pensavam no passado heróico. E aqui é uma cena de uma das batalhas de Champigny, que é do detalhe, que é o mais famoso está no La Défense, Champigny, no Metropolitan, aí em New York. E aqui dois trabalhos do Alvim Correia, feitos mais ou menos a imagem do mestre. Não? É engraçado que o Alvim Correia, muitos anos depois da Guerra Franco-Prussiana terminar, os temas que ele continuava eram exatamente da Guerra Franco-Prussiana. Muitos anos depois, uma pintura de 98 e uma outra de 1907, é bom que se diga que, embora ele tenha se dedicado a outro gênero, a pintura, ele nunca deixou de pintar cenas militares até o final da vida. Ele morreu em 1910, então, desde 1894 até 1910, ele deixou esse gênero de pintura, embora ele tenha se dedicado a outro no passado do tempo. Aqui é o nosso querido Alvim Correia com a esposa Blanche, e ele é um dos gravadores de vários ilustradores dos romances do Júlio Verne, do Ferrat, que é o trabalho mais famoso do Charles Bradon, que é A Ilha Misteriosa. Então, é possível que o Alvim Correia, já desde essa época, tenha mais se envolvido com esse tipo de assunto, de tema, né? Da ficção científica. Os trabalhos. Bom, tem uma história. No final, em 1898, o Henrique Alvim Correia se apaixonou pela Blanche
E eles eram muito jovens, ele tinha 22 e ela tinha 17. E as duas famílias são da família dele. Uma família dela não queria um relacionamento sério deles, então eles resolveram se casar e foram embora para a Bélgica. E já esses trabalhos aqui, que aparecem, são trabalhos do Rubem Correia já feitos na Bélgica. Esse artista com o seu portfólio e essas mulheres, ele tinha um grande interesse em figura feminina. Aqui essa é um negócio meio... Ele era um pré-modernista. Tem algumas coisas, tem alguns trabalhos que se assemelham a alguma coisa ao Toulouse Lautrec. Esse é um desenho que chama-se Nudisque. Um banco. E pena que eu não tenho... Ele é pastel. E pena que eu não tenho ele a cor. Mas, enfim, esse é o tipo de trabalho que começou a fazer quando ele já estava na Bélgica, em 1898, 1900, quando nasceu o segundo filho dele, o Eduardo. Tá? Esse tipo de mulher, uma figura feminina, e ele tinha uma tendência também à caricatura. Então, são essas cenas de cabeças, mas com um toque natural. Enquanto esse trabalho é quando ele ainda está se organizando lá em Bruxelas, ele começa a fazer contato com um grupo de artistas de lá, e fez instituições, de dó, e, enfim, ele fazia trabalhos para jornais, para revistas, e logo cedo ele começou a escrever sobre arte. Ele tem livros inéditas, anotações sobre estética, sobre história da arte. Isso, quem contava muito para mim era não tem nada publicado, mas quem contava para ele era o filho dele, o Roberto, que tinha a adoração do pai. Esse. Aqui está o ouvido, um ateliê, nesse estúdio. Esse é o desenho que pertence ao Museu da Arte. É um dos desenhos adquiridos pela Maria Elisa Razoni em 1976. É o estúdio dele, lá nesse bairro de Botafogo. Ali é a casa dele, disse fora, desenho. E o ateliê engraçado, aqui em cima tem uma série de armas, fuzis, etc., que ele utilizava nas pinturas de cinema militar. As armas eram modelos. Hein? Modelos. Sim, ele tinha um boneco articulado também. E eu, até na execução que eu fiz no museu, o estúdio, eu nem sei onde anda esse boneco articulado, se ele ainda existe, mas de qualquer maneira, e ele tinha essa coleção de armas, ele tinha até uma grande. E aí é uma coisa especial. Porque o primeiro livro que fala, o primeiro livro brasileiro que foi publicado aqui no Brasil, que fala sobre o Rubem Correia, é um livro publicado
em 1975, teve duas edições, uma pequena e outra maior, chamada A Gravura Brasileira Contemporânea. O autor, Salgado Teixeira, que foi o primeiro estudioso brasileiro a falar sobre o Alvim Correia em livro. Então, ele faz uma referência ao papel do Alvim Correia como precursor da gravura artística. Gravura do autor. Isso, gravura do autor, gravura artística. Porque no Brasil, quem estuda a história da gravura, normalmente o precursor maior é o Carlos Ouro. Uma série de gravuras que ele fez em 1910, quando ele morava em Florença, o pai dele, o maestro de Bengoso. Mas as gravuras do Alvim Correia, várias delas, são datadas em 1907. Então, o Alvim é um dos precursores da gravura artística no Brasil, mesmo não morando aqui. E o tema é esse, mulher. E é uma coisa que ele fez mais ou menos por volta de 25 ou 26 gravuras. Quem ficou com as gravuras foi o neto dele, o maestro Nepomuceno, Sérgio Nepomuceno Alvim Correia. As matrizes, infelizmente, todas as matrizes. Então, não é preciso tirar cópias, tirar jornal. É uma batina. Enfim, é só para explicar, para dar uma ideia de que antes da ligação dele com o rei de Wells, ele experimentava uma série de outra vertente dele ele é famoso também por seus trabalhos de caráter erótico. Esse aqui é lá do Museu de Belas Artes. E ele assinava com o pseudônimo Henri Lamotte. E o infelizmente aqui não dá para ver, mas era uma espécie de crânio, um perfil de um crânio, e as letras HE. Né? Ele só assinava os desenhos eróticos, trabalhos de cunho erótico, com Henri Lamotte. Alvim Correia era só para outro tipo de... Mais família. Mas ele chegou a publicar, em 1908, em Viena, 2 anos antes da morte dele, um álbum com 20 gravuras eróticas e algumas até assim, fortes. Eu não vou mostrar aqui. Vai ter que falar. Mas é uma coisa completamente nada a ver com o trabalho dele com das ilustrações do Leite de Wells, mas era uma coisa porque ele era fixado. E ele, durante toda essa década, de 1900 até 1910, ele fez. Ele continua também. Era uma coisa reservada e para colecionadores, alguns colecionadores. Ele é uma figura sensacional, e muito pouco conhecido. Tá? É bom que se diga que em 1905 se revelou, ele tinha problemas pulmonares, já desde quando ele chegou lá na Bélgica. Embora ele já
tenha pressentimentos anteriores. Então, ele ia fazer aquele. Passava por aquelas situações de água, acabou, e algumas na Alemanha, né, queria muito, com o tio dele, que era diplomata, e em 1905 se revelou a Bertoldo. E antes dessa revelação assustadora para ele, da Bertoldo, ele leu um romance do Wells, e na versão francesa, traduzida pelo Henri Dabré, que é o tradutor oficial da França, na França, dos romances do Wells. Era o tradutor, todos os romances do Wells eram traduzidos pelo Henri Dabré. E aqui está o Alvin, por volta de 1903, que é o ano que ele conhece o rei de Wells, daqui. A fotografia do Wells é datada de 1903. Essa é a circa de 1903, por volta de 1903. Provavelmente uma das melhores fotografias do mundo. Isso. Então, o fato é o seguinte: ele leu a Guerra do Mundo, na versão francesa, e ficou apaixonado pelo tema. E começou a fazer uma série de esboços, várias técnicas. Desenho, fez aquarela, guache, fez até óleo, estudo de óleo. E resolveu fazer um contato com o Wells na Inglaterra. E perguntou para o Wells se ele admitia, se ele aceitava que ele fosse visitá-lo na Inglaterra. E foi o que aconteceu. Em 1903, ele foi até a casa. O Wells, nessa época, ele tinha escrito grande parte dos romances fantásticos de ficção científica e tinha ficado rico. Gente pobre, mas nessa época, em 1913, ele era muito rico já. E chegou a construir essa casa. Aqui tem uma fotografia da casa de uma. Um desenho que o Alvin Correia fez e depois colocou como vinheta na versão dele da Guerra dos Mundos, da edição belga da Guerra dos Mundos de 1906. Então, ali é a casa do Wells, o Spade House, perto da cidade de Folkestone, que é perto ali do canal. Hoje tem, inclusive, um trecho. E aqui é a casa do Wells lá, desculpa, a casa do Alvin Correia, quando ele fez na sua fazer os desenhos, os estudos, os desenhos da guerra. Então, e curioso é isso, de que tanto o livro aparece, ele colocou a casa dele e a casa onde o Wells morava, que era lá em Kent. O Wells nasceu numa cidade de Kent, Bromley. Bom, o fato é o seguinte: então, entre 1903 e 1906, já com a licença do Wells, o professor Roberto, que Alvin Correia dizia, que eles tem até uma correspondência, eles tiveram correspondência dos dois. E algumas dessas cartas sobreviveram. Elas todas foram via carta, mas o professor Roberto dizia
que eram cartas curtas, pequenas, quase que bilhetes. O seguinte, as ilustrações do Alvin Correia foram feitas para uma edição belga de luxo, que foi publicada em 1906. Por uma editora de Bruxelas. E são 32 desenhos, fora teste, não, fora do texto, e sempre uma vinheta. As vinhetas são todas feitas a vida pequena. As ilustrações, que tem 33 por 24,7 de dimensões delas, são feitas, em geral, são basicamente de carvão, nanquim, ele usava guache também, e basicamente esses três. As vinhetas são pequenas ilustrações junto do texto, que entra na página do texto. Eu trouxe uma versão brasileira que foi publicada pela Noite Correia. Quem quiser ver, dar uma olhada depois, pode dar uma olhada, porque aí vai ver bem a qualidade das vinhetas, a qualidade desses desenhos, que eles ficam normalmente à margem do texto. E essas ilustrações são as chamadas hors-texte. Fora do texto. Páginas dela. Sim, então a página ocupava uma página inteira. Então são 32 ilustrações hors-texte e 101 vinhetas. Bom, aí uma explicação. Aqui é uma revista inglesa, Pearson's Magazine, que era uma revista famosa na Inglaterra, que era mensal, e foi aqui nessa revista que a World, foi publicada. Editada mensalmente, em capítulos. E tinha um ilustrador. E, então, o Alvin Correia não é o primeiro, é o melhor ilustrador, mas não é o primeiro. O primeiro era um ilustrador muito bom, de livros infantis, chamava-se, de um nome meio complicado, Warwick Bogle, que era um bom ilustrador. As ilustrações são de boa qualidade. Mas as do Elton, as do Alvin, são superiores. Tanto que hoje, quando se fala na guerra e ilustração da guerra, o ilustrador que é falado, que é citado, é o Correia. E o Alvin Correia hoje é considerado um dos precursores da ilustração do São Pedro. Aconteceu aos poucos, não foi de uma hora para outra, e tem, de uma certa forma, recente. Aqui é a edição original da Guerra dos Mundos, que saiu em 1890. A Pearson's Magazine é 1897, quando saiu o seriado. E aqui é a primeira edição em livro da Guerra dos Mundos, 1898. Heinemann, o editor, Londrina. E aqui é a edição belga, famosa, de luxo, lançada em 1906, em Bruxelas, com as ilustrações do Alvin. E tem um exemplo da. Esse aqui é um exemplar que foi encadernado. E ela é brochura. Então, com o passar do tempo, e aí, então, eu tirei uma fotografia de uma edição encadernada, da Guerra do Mundo. E aqui ela aberta, para dar uma ideia de como é que estava
as ilustrações orquestrais dentro do livro. Esse aqui é o cartaz original do lançamento, que anuncia o lançamento da versão francesa da Guerra do Mundo, a tradução do Henri Darbré, que até hoje, book, qualquer lugar em francês, a tradução ainda é do Henri Darbré. Até hoje. Eu tenho um pocketbook francês, longo, a tradução é do. Então, esse tratado, essa ficha, esse tratado, é um cartaz feito pelo Odin Correia. Essa parte aqui é litografada, onde tem coisas. Aqui é assinado o AD. Então, a litografia foi encaixada aqui no artigo. Essa é das glórias minhas, porque o senhor Roberto Correia, que chegou a nossa terra, era um grande amigo. Ele um dia, depois da expulsão que nós fizemos lá no Belas Artes, ele um dia estava dando uma olhada numa mapoteca, vendo pela Eneve, fazendo as ilustrações legais, e vi que tinha 2 cartazes. E ele disse, não, eu queria dar uma olhada de perto, que eu tinha exposto um deles na exposição. Eu queria ver de novo. E ele disse assim, você faz o seguinte, era um homem muito bom, um homem gentilíssimo, um homem de uma cultura extraordinária, mas era um homem bonito, muito simpático, gentil, educado, com todas as qualidades, pequenininho. O Alvin Correia era um homem de estatura pequena também, não é pequeno. E ele jogou, essa aqui é para você. E ele me deu o cartaz. Ele tinha 2, um deles. E esse é o cartaz do lançamento por essa editora Vandala. Tem uma coisa, chama Vandala, mas pois é, e a Bel. É um pouco Bel. Mas tem alguma coisa a ver com a Bel. Tem tudo. Então, aqui explica mais ou menos. Foram feitos uma tiragem pequena de 500 exemplares. Então, hoje se encontra procura dos quadros, dependendo do estado de conservação, alguns atingem, o mais alto que eu já vi foi $12.000. Do livro. Do cartaz do livro. Mas tem que estar em daquele estado, né? E eu encontrei já coisas de menos, $6.000, $8.000. Mas aí tudo depende do estado de conservação. Ele fez, na época, quando ele foi mostrar para o Wells, dos estudos que ele tinha feito, ele mostrou estudos feitos em outra terra. Isso aqui é um guache. Esse guache eu expus nessa exposição em 77, lá no museu. Mas o Wells sugeriu a ele que ele se imitasse as preto e branco, que a cor não tinha gostado. Então, o Correia se mudou as ilustrações, aos estudos que ele tinha feito,
a Carcão, Kim, Duarte. E tem uma também, um estudo que não está aqui, que é a óleo, fez um óleo. E o Elton gostou. Não é que ele não tenha gostado, ele não achou que para a obra dele. Essa é uma das minhas, mostra uma das. Aí é que está a questão da iconografia da ficção científica, porque o Alvin Correia é importante, porque ele é o primeiro, não é o primeiro, mas é o melhor, que faz pela primeira vez uma nave marciana. E isso daqui, eu falo aqui para Lilian, as naves que aparecem no filme do Spielberg, Isso. elas se assemelham a essas do nosso querido Alvin Correia. Os marcianos, eles eram criaturas nascidas em Marte, tem uma gravidade muito menor da Terra, Marte ainda menor. Então, eles, aqui na Terra, eles não conseguem se locomover direito. Então, eles usavam essas máquinas. E as pessoas eram raptadas por esses tentáculos. Porque elas eram transformadas em comida. Então, eu posso. Aqui aparece uma figurinha sendo capturada por um desses tentáculos mortais que levavam até o cima. Isso é usado pelos Spielberg. Isso. Então, quando assim, a contribuição do Alvin Correia para o visual do filme do Spielberg. Com Tom Cruise, né? E tem uma... Eu acho que eu mandei lá no nosso grupo, falando que ele foi o primeiro a representar a ideia de um marciano. O Alvin Correia foi o primeiro a imaginar um marciano. Não, o primeiro representando o marciano é o Bobo, o Warwick Bobo. Ok. Mas os marcianos do Alvin Correia são bem mais... É uma caixa d'água com algumas você vai mostrar também, né? Parece uma caixa d'água, assim, né? Com tentáculos, né? Que aí, tipo, a estrutura que levanta a caixa d'água, assim, vai andando. Esse aqui eu resolvi colocar porque ele lembra aquelas máquinas, as naves que o Spielberg, algum, enfim, o desenhista da produção do Spielberg imaginou, baseado, sem dúvida nenhuma, baseado em ilustração do Alvin Correia. Aqui, essa que parece, né? Uma caixa d'água com E o Wells chamava Ridley, né? E aqui na tradução brasileira ficou funcionando com raio-térmico, um tipo de... E lá em cima parece melhor. Era feito a guache, e um guache branco. Na tradução brasileira está na tradução inglesa, no original inglês, Ridley. Aqui em inglês era High-Tech. O primeiro tradutor para o português da Guerra dos Mundos chamava-se Carlos Safereira, era um engenheiro, em 1904. A primeira edição da Guerra dos Mundos, aqui no Brasil, foi publicada pela
Garnier, em 1904, uma tradução de Carlos Chateaubriand. Então, a tradução que ele usou foi Hackett. Esses foram dois desenhos. E o legal é, tipo, o monstro vindo e depois o monstro indo, né? E você sobreviveu. A testemunha, né? O Alceu é o testemunha. A reprodução aqui não dá ideia da beleza aos originais. Os originais são extraordinários. Qualidade de cada um deles. Todos eles são muito bons, agora alguns são extraordinários. Aqui tem Marcelo. E esse cidadão aqui é uma caricatura do Alvin Correia. Ele se auto-caricaturou. E isso é logo no início do livro, quando é um negócio meio complicado, porque os marcianos, eles vinham numa espécie de cápsula, a cápsula estava dentro daquela nave, da tribo, e ela no meio achava que nem uma tampa, né? E eles saíam, mas eles tinham grande dificuldade em andar, porque por causa também da gravidade muito mais a Terra muito maior que Marte, tem uma gravidade muito maior. Então eles arrastaram. Então eles preferiam andar naquelas trípodes porque elas eram rápidas. Então, evidentemente que era uma ciência muito mais avançada que a da Terra. É isso que no início do Washington Wells, os cientistas marcados há muito observaram a Terra com instrumentos que os terráqueos, os habitantes da Terra, não tinham nem ideia de que era uma sociedade fisicamente muito frágil, mas era um grande intelecto. Eles eram muito mais inteligentes, sabiam muito mais. Os terráqueos? Agora, esse desenho é interessante exatamente porque o Roberto, quem falou isso é o Roberto. O professor Roberto, que disse assim, o meu papai se isso é uma auto-caricatura do papai. Ok. Esse é um desenho mais. O seguinte, a Guerra dos Mundos do Wells, toda ela passada na Inglaterra. As versões posteriores têm um filme. Antes do Spielberg, em 1953, existe um filme, A Guerra dos Mundos, um filme americano, onde assim se passa na Califórnia. Depois tem na década de 60, a adaptação radiofônica do nosso querido Washington Wells, que é passada em New Jersey, que é onde o Spielberg escolheu também para as análises do filme, né? No livro do Wells, são todas passam na Inglaterra vitoriana. E o primeiro lugar onde os marcianos vestem suas naves é no lugar que nós tínhamos nas filhas. Fica ao sul de Londres. Uma cidade que existe mesmo. Woking é a cidade que ele estudou
escolheu para ser a primeira cidade onde os marcianos desceram. E começaram a matar do Elcio. A história começa na história e vai até Londres. Londres, as máquinas marcianas invadem Londres e é uma destruição total, completa. Aqui que é a estrutura da caixa d'água. Bom, esses aí são dois desenhos do final, são as ilustrações finais do Correio. Tem mais uma ou duas, mas essas são dois exemplos das ilustrações finais, que é a questão de uma coisa que os marcianos, que eram intelectualmente superiores ao Serra, eles não adivinharam que eles encontraram, que é a bactéria, os germes. E são os germes que destroem, que eles são derrotados pelos germes. E o Spielberg usou aqui essa figura, que dá para ver, eles criavam tipo como se fossem veias, galhos, assim, onde passava o sangue dos humanos, que eles se alimentavam, né? Isso é uma adaptação do Spielberg. Isso não tem no livro, mas eu acho que foi inspirado nessa figura aqui, ó, porque nessa teia, porque todos os lugares que eram invadidos pelos marcianos no filme. Aqui tem uma série que aparece aves de rapina já comendo maçãs subindo, sabe, comendo as pessoas e acabaram sendo comidas. E aí, uma máquina sendo desmontada. Enfim, esse é o final do romance. Mas tem uma surpresa final, que é a vinheta final, que é o retrato do nosso Alvin Correia e do Eiffel. Que legal. E o Wells, quem vê aquela fotografia tirada, vê que exatamente essa referência é um H. Wells moço, e aqui o Alvin, sentado assim, com uns cadernos de esboço aqui, e o Wells está com o pé em cima do marciano morto. E a ave sendo atacada por aves de rapina. Os marcianos estão morrendo todos. Esse é o último desenho, a última vinheta que encerra a versão do Alvin Correia da seleção belga do romance do Eiffel. Só para encerrar, eu queria contar o que aconteceu com os desenhos. Por exemplo, em 1990, eu mudava, não tinha verdade, ela conhecia o Sérgio, como se chama, com Correia, que era filho do Eduardo, neto dele, e pedi para ele assim, que eu tinha mais experiência, eu não quero que sabia. Enfim, um conhecimento maior do que eu tinha em 77, quando eu fiz a expedição. Então, eu pedi para ele que não aceitaria ser responsável por uma nova exposição que tivesse um catálogo de qualidade dos desenhos da Guerra do Canudo. E ele dizia assim, olha, eu
acho que tu não vai poder fazer a exposição. Eu digo assim, não, por quê? Porque eu acabo de vendê-las, as ilustrações, que os pais, o pai e o tio, que era o Roberto, guardavam como se fosse assim um tesouro. A Guerra dos Mundos era uma coisa sagrada. O conjunto. Né? O conjunto todo era guardado e poucas e ver. Foi um dos privilégios, não era muita gente. E ele disse, não, eu acabo de ver, vender para uma marcha. Ele não disse quem era. Eu disse, pois o Sérgio Povizano, então a gente faz a exposição e, eventualmente, as peças vão ter um valor ainda maior, porque vão ser expostas recentemente. Ele disse, não, o Marchand não está interessado. Ana Maria, né? Mesquita. A mulher do Mesquita, eu conheço isso. E ela ficou, os desenhos ficaram com ela aqui em Petrópolis. Eles venderam, o Sérgio Antônio Santos vendeu tudo. Vendeu o livro, o original que eles tinham, vendeu o cartaz, o afiche, e vendeu os 32 livros do Orteste e mais os 2 ensaios que ele tinha feito em técnicas diferentes, o guache e o óleo. Tudo ela comprou. Comprou tudo. 90. Aí, um belo dia, anos depois, eu estou vendo uma revista e vi que ia ser exposto os desenhos do Alvin Correia iam ser expostos num museu, inaugurar um museu em Seattle, nos Estados Unidos, Science Fiction Museum, em Seattle. A primeira exposição seriam as ilustrações do Henrique Alvin Correia para a Guerra dos Monstros. Aí eu entrei em órbita, porque eu vi que os desenhos tinham ido para os Estados Unidos. Aí eu peguei um telefone e telefonei para o museu, para esse museu em Seattle, e falei com o curador, um dos curadores, e perguntei se ele teria interesse em ter, se ele tinha do afiche. E ele disse assim, não vamos precisar, porque nós temos também, porque o afiche também tinha sido vendido. O fato é que aconteceu essa exposição, ficou durante uns 3 meses em exposição lá. Não, o museu só expôs. Não comprou. Não comprou. Então, as peças são assim, foram vendidas assim, separadas. Então, a coleção hoje está toda dispersa. Que pena. Que pena. E algumas atingiram preços grandes. Eu me lembro que a que atingiu o maior preço foi $35 mil, numa dessas vendidas. Então, foram vendidos todos. O Alvin Correia, eu trouxe até um cada livro pesado. Esse de baixo. É o de baixo. Isso daqui é uma edição uma edição sobre uma exposição sobre ficção científica na British Library, lá em Londres, né? O ano é, eu não me lembro mais não. 2011. E a capa, quem é a capa, é o nosso Alvin Correia. Então, seria uma coisa impensável. Mas tudo começou a partir da ida dos desenhos para os Estados Unidos. A partir daí. Então, está aqui um desenho do Alvin Correia, tendo capa dessa exposição
em Londres, e ele sendo tratado como o Rapapel, o grande precursor da ilustração na ficção científica. Assim como o Wells e o Júlio Verne, mas o Wells é considerado o precursor da literatura de ficção científica, o nosso Henrique Alvim Corrêa é considerado o precursor da ilustração na ficção científica, o que é uma honra para o Brasil, sem dúvida. Então é isso. Então, perguntas? Está funcionando? Não. Espero que o meu Eu acho que eu não vou usar, não. Eu vou levar o computador até. Mas será que vocês conseguem ouvir? O pessoal pode falar mais alto. Vamos lá. E eu peço. Então, tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Alguma obra, quais as obras do Wells que foram levadas para o cinema, além da Guerra dos Mundos? Tem alguma outra, algum ensaio, algum outro? Existem vários livros passado, que é um filme da Universal Studios, em 1933, direção do James Whale, que era um diretor inglês de teatro e de cinema também. Então, para mim, a versão mais que eu gosto mais de história do H.G. Wells é o Homem Invisível. Mas todos os livros dele, a Ilha do Dr. Moreau, foi filmada pela Paramount com Charles Laughton, grande ator inglês, um dos atores. Tem uma versão que foi feita na Inglaterra, que foi feita, o roteiro é do Wells, não é um romance desses escritos ainda no século XIX, mas ficou muito famosa por causa dos cenários futuristas, feitos pelo William Cameron Menzies, que era um diretor um artista que se especializou em fazer cenários. E o filme chama-se Things to Come, que é um filme de mais de 2 horas, para a época era um filme longo, assim, todo passado na Inglaterra em várias épocas, no passado, no presente e no futuro. Fizeram uma versão da Máquina do Tempo, da Time Machine, em 1960, nos Estados Unidos, que é fiel ao Wells, porque é o período vitoriano que é reproduzido. No caso tanto da versão americana da 53 da Guerra dos Mundos, como a do Spielberg, e como a peça radiofônica do Wells, são passados na época atual. A época atual, no caso do Wells, em 38. Mas, em relação à questão do Wells, eles se encontraram e o Wells achou muito boa a peça radiofônica. E ele achou que realmente a peça dele teria mais graça, seria mais interessante para as pessoas da época, né, contemporâneas, que a história fosse modernizada, que não se passasse mais na Inglaterra vitoriana. Então, eles se deram muito bem e tudo acabou ok. Que legal. Mais alguma pergunta? Uma observação. E quando eu te compro, foi muito uma observação. A
importância da reflexão nas histórias do cinema, forma-se o cinema, contra o cinema. Você vê, me lembrei de um Kurosawa desenhava, o próprio Fellini também tem história disso. Né? Então, quando a gente fala dos filmes, por exemplo, eu acho, por exemplo, o filme de 1953, que era muito mais divertido e mais imaginativo. Também acho. Porque aí, nesse momento que a gente está com esses filmes digitais, são esses filmes feios que ficam, em vez de recriar com a imaginação, recriam com uma técnica, uma coisa fria e sem graça. E eu acho que, então, o poder desse desenho, né, tão delicado assim, sobre papel, uma coisa guardada pela família, décadas. Milagrosamente também, tiveram essa ressurreição, provam esse poder da imaginação, da recreação. Tem um lado triste no caso das ilustrações do Alvim, que são todos os desenhos, esses grandes hortés, se existem até hoje. Né? Hoje, distribuídos lá para o colecionador. Mas os desenhos que margeiam as vinhetas se perderam todas. E a casa do Wells, a casa do Alvim Correia, foi invadida por alemães na Primeira Guerra Mundial. A família resolveu se mudar para a França. Já nessa época se perdeu muita coisa que ele tinha feito. Os filhos, o Roberto e o Eduardo, e a mãe deles, a Constância, que morava com eles também na Europa, voltaram para o Brasil em 1939, fugindo da Europa por causa da guerra. E o Roberto logo foi convidado para ser professor da Universidade do Brasil, de literatura francesa, e ele foi professor durante anos e anos. Ele foi também um dos criadores da coleção Nossos Clássicos, que eram uns livros de formato pequeno da editora Agir, que tinha aqui. Ele e o Alceu Amoroso Lima. Editora católica, Agir. Isso. Então, ele era um homem sensacional. O Eduardo, por sua vez, que era também uma figura interessante, mas era mais fechado, assim, não era antipático, não era um sujeito quieto, assim, não era de muito conversa fiada. Então, ele tinha sido cenógrafo, porque ele era pintor, restaurador, e tinha sido cenógrafo na década de 20 do cinema francês, mudo, né? Então, ele colaborou em filmes do Abel Gance e do Marcel Carné ainda, né? Antes do Marcel Carné se transformar no grande Marcel Carné do cinema falado, ele também já trabalhava em período ainda quando o cinema era mudo. Então, eles conheciam todas as pessoas. O Roberto era um grande amigo do André Gide, a quem ele editou na editorinha dele, Correia, que era uma editora. Os livros ainda se encontram em antiquário, sabe? Os livros da editora Correia. Editor Gide. Não, Rio de Montreal. Vários franceses. Ele começaram a conversar e assim, os borbotões iam saindo das informações desse lugar. Pessoas raras que hoje não existem mais. É verdade. Bom, é isso aí. Eu queria falar que também teve aqui participação, às vezes você estava fora
daqui, porque eu estava olhando virtualmente o pessoal também parabenizando você pela palestra, Lourdes Rossetto, Aline Carreiro, ela fala parabéns, mestre Pedro, Márcio Cruz, Ana Luísa Miranda, Alexandre Sinelli, Valdir Ferreira. Então, algumas dessas são pessoas que eu conheço. Aí então online, que eu falei que eles poderiam fazer perguntas online também. Aí caiu algumas vezes, a gente perdeu alguns segundos da sua fala, porque a internet faz o Zoom funcionar, então a internet caía, aí o Zoom ficava reiniciando, né? Então a gente perdeu algumas vezes você desenvolver alguma ideia, assim, mas depois a gente vai tentar juntar. Isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente consegue ver esses filmes? Você diz da Guerra dos Mundos? A gente podia fazer uma sessão, né? Eu não sei como foi que Não entendi a minha pergunta. Você podia Olha, números, pode ser. Hein? Da Guerra dos Mundos. O que que tem? Poderia passar a Guerra dos Mundos, 53. Não foi isso? Você tem o CD? Tinha tanta ideia. Talvez pedir com jeitinho a Lília, ela faça no cineclube. Mas, vocês querem ver uma obra-prima, é a The Invisible Man, O Homem Invisível, do James Whale, de 1933, da Universal Studios, que, na minha humilde opinião, é o melhor filme que já foi feito sobre uma história do Rio de Rua. Olha, porque tem uma versão do Homem Invisível recente que é horrível. Mas a primeira é genial. Um ator sensacional, um dos grandes atores ingleses de todos os tempos, com uma voz maravilhosa, porque ele não aparece no filme, porque ele está sempre envolto em bandagem, que é o Claude Rains, que era um ator que tinha uma voz magnífica. O Homem Invisível, eu não gastei ele para vocês? Não levei? Não, levei. O quê? O Homem Invisível, você tem tudo. Sim, a versão mais famosa do Claude Rains, que é o cara que faz o ator que faz o Homem Invisível, que era um ator inglês que tinha uma voz extraordinária, maravilhosa, porque ele não aparece, ele aparece sempre envolto em bandagem, etc. A gente só vai ver o rosto dele no final do filme. Enfim, é isso aí. Bom, eu queria agradecer, Pedro, por ter vindo, agradecer a vocês. E enquanto estava a conferência, eu estou hoje assim no mood analógico. Eu estava pensando que essa casa, que é uma casa eclética, do período vitoriano, e que, ao mesmo tempo, o ecletismo era uma espécie de máquina do tempo, né? Que você tentava recriar períodos pretéritos, né? No presente. Então, tudo isso funcionou muito bem aqui hoje. A palestra do Pedro foi magnífica, muito obrigado. E agradecer a Lília pelo todo o esforço de produção que ela fez e agradecer a vocês todos presentes aqui. Muito obrigado. Eu agradeço.